Vamos falar sobre Maduro, a coluna do Jamil Chad, que fala justamente sobre Trump, sugere disposição para negociar com Maduro. Conte-nos tudo, Jamil, a respeito disso. Que negociações são essas? Que pressão militar é essa? Vamos lá. Eu proponho negociar desde que a arma esteja na minha mão, você esteja desarmado e toda a pressão seja colocada sobre o seu governo para ceder. Essa é a negociação que Donald Trump está insinuando neste momento. Vamos aí por partes, Fabiola. Em primeiro lugar, nós vimos na semana passada, basicamente, a formação de uma pressão militar sem precedentes no Caribe, pelo menos desde a invasão do Panamá. Então, isso há muito tempo, 30 anos. Então, de fato, você tem ali uma construção militar contra a Venezuela absolutamente impressionante, com a chegada do último porta-aviões, na verdade, o maior porta-aviões do mundo, já mantendo e, na verdade, ampliando tudo aquilo ali que já estava no Caribe. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, Pete Hegseth, o secretário de Guerra dos Estados Unidos, então, anunciando o início de uma operação. Ele não dá nenhum detalhes, mas uma operação Lança do Sul, é o nome colocado, justamente para atacar o narcotráfico latino-americano. Esse é o ponto número 2. E ponto número 3, ontem, no domingo, o secretário de Estado norte-americano, o Marco Rubio, anunciando que um cartel na Venezuela, o cartel, basicamente o maior cartel da Venezuela, seria colocado, então, na lista de grupos terroristas. Mas aí ele faz uma explicação. Cartel este que é liderado por Nicolás Maduro, segundo ele. Então, no fundo, ele está colocando Nicolás Maduro como líder de um grupo terrorista, não de um governo. Ele está classificando, basicamente, Nicolás Maduro e, claro, a elite do governo venezuelano como um grupo terrorista. O que significa isso na prática? Basicamente, um cheque em branco para os militares americanos agirem contra esses terroristas. Não é mais contra um governo estrangeiro, não é mais contra um país soberano, é contra um grupo terrorista. Então, olha só como está sendo essa feita a construção. Depois dessa construção toda ser feita, Fabiola, aí Donald Trump, ontem pela noite, dá uma declaração de que estaria disposto a negociar com Nicolás Maduro. Obviamente, negociar nessas condições, ou seja, aquela velha tática já de Donald Trump, não é uma velha tática, isso eu digo como presidente, uma velha tática já dele como empreendedor imobiliário. Amanda conhece bem a história de Donald Trump como empresário, aquele empresário que usa da chantagem, do bullying e, claro, da pressão máxima para obter todo tipo de vantagem que ele quiser. Então, é nesse estágio que nós estamos. De um lado, o governo americano amplamente, eu diria, mobilizado para algum tipo de ação militar, e do outro lado, claro, uma tentativa, ou pelo menos uma declaração de que agora o governo de Maduro não é mais um governo, é sim um grupo terrorista. Do outro lado, o que nós vimos no fim de semana foi o Maduro cantando Imagine. Cantou bem, pelo menos? Não assisti. Cantou bem? Nem eu. Bonito? Ele falando inglês é divertido. Eu apostaria no Josias cantando, bem mais, viu? Será que ele quer mudar de profissão, Maduro? Ou já Bonita, né? Cantou muito bem, né? Cantou muito bem, cantou bem mal, né? bem mal. Ele Agora a gente vai ter que estraçalhou achar isso aí, se a gente conseguir. Vamos tentar achar, que eu Estraçalhou fiquei a curiosa. Ô, Jamil, eu sei que você tem... Mas, Fabiola, só para completar, Tá. só para completar ainda na questão do Maduro, obviamente uma tentativa, o Maduro vem falando nos últimos dias que ele quer a paz com os Estados Unidos, que ele quer diálogo, ou seja, ele sabe que vive uma situação extremamente delicada, sem dúvida nenhuma. E aí, linkando com o que a Amanda acabou de falar, que o Josias colocaram aí no que se refere ao avanço da direita ou dos grupos ultraconservadores na América Latina, sem dúvida nenhuma, isso é, obviamente, um reflexo de uma nova situação para a região, sem dúvida nenhuma. Ainda quando eu estava nos Estados Unidos, no começo do governo Trump, um dos membros do governo Trump colocou um mapa na mesa e me apontou justamente para essa formação, apostando que na Bolívia eles ganhariam, apostando que no Peru
também haveria basicamente a manutenção do governo aliado, e apostando que no Chile isso também aconteceria, ou seja, que eles também teriam uma vantagem de um candidato que ganharia na eleição, basicamente afastando a esquerda do Chile. E aí, claro, com os dois grandes países da América do Sul para serem definidos em 2026, Colômbia e o Brasil. Então, isso tudo está interligado, sem dúvida nenhuma, a questão venezuelana com o resto do continente e, claro, com os objetivos de Donald Trump na região. Ô, Jamil, eu sei que você está com horário corrido, mas só rapidinho, essa história do tarifaço começou a caminhar, Jamil? Começou a caminhar, né? O presidente dos Estados Unidos assinou na sexta-feira uma medida que reduz a tarifa da importação de carne, tomate, café e banana. O objetivo é controlar a inflação dos alimentos no país depois do tarifaço. Começou a melhorar já? O tarifaço vai cair aqui no Brasil? Vamos ver ainda, Fabiola. Essa redução ela só está acontecendo porque passou a ser prejudicial para Donald Trump no mercado doméstico. Não foi nenhum tipo de concessão, não foi nenhum tipo de negociação com nenhum país exportador. Isso foi porque internamente ele começou a ver que tinha, obviamente, um efeito negativo para os seus interesses, ou para a eleição do ano que vem, já da eleição para o legislativo, ou para a sua própria popularidade. Então, por enquanto, não tem nenhuma relação direta com as negociações. Vamos ver aí o que vai acontecer nos próximos meses. Olha só que curioso, eu sei que, claro, não estava no radar da opinião pública no Brasil, muito menos, eu diria, da população brasileira, mas na semana passada houve um acordo entre os suíços e os americanos, um acordo comercial que levou 5 meses para ser negociado, ou seja, eles tinham começado a negociar muito antes, só chegou a um acordo muito recentemente, e a grande polêmica aqui, pelo menos na Suíça, é que na mesa do Salão Oval de Donald Trump, de repente apareceu um Rolex de ouro na mesa dele. E aí veio a pergunta, claro, que todos os suíços estão fazendo, o que é que nós entregamos para ter uma redução de tarifas para os nossos queijos e chocolates. Então vamos ver por que eu estou contando essa historinha da Suíça, porque obviamente foi um processo longo, foram 5 meses de negociação, de repente a gente pode esperar algo parecido em relação ao Brasil. Eu só não sei o que a gente poderia colocar na mesa de Donald Trump, porque Rolex não está dando, né?